Vamos continuar a mensagem que iniciamos na semana passada. Pode puder projetar aí para a gente o nosso slide, por gentileza. O título da mensagem da semana passada foi Cuidadosos, porém, ou melhor, é isso mesmo, cuidadosos, porém corajosos, amém? E o Senhor falou muito profundamente à luz de dois textos no meu coração, enquanto nós nos preparávamos no final do capítulo 20 e no início do capítulo 21. Na semana passada nós falamos sobre o cuidado e a vigilância que nós podemos ter. Nós vamos fazer uma breve recapitulação para entrarmos então na segunda parte dessa mensagem. Então prepara, abre o teu coração, abre a tua Bíblia, abre o teu aplicativo, pega aquela anotação. Seja um crente bereano, seja alguém que confirma aquilo que o pastor está falando. Aliás, quero dizer, estou muito feliz de ver Luiz e a Ana aqui. Deus abençoe vocês, viu? Nós estávamos sentindo a falta dos irmãos. Conversei com o Luiz essa semana, orei com ele na quarta-feira. Aliás, o Luiz voltou agora turbinado. Veio para o culto de oração, veio para a reunião dos homens, veio para o culto agora, veio com tudo. Depois do momento, estava estudando aí para concurso, né, Luiz? E agora, com mais possibilidade de estar com Deus. Abençoe vocês, viu? Deus abençoe vocês poderosamente. Vamos ler o nosso texto bíblico mais uma vez? Atos capítulo 20, nós vamos ler do versículo 28 até o 32, que diz assim a palavra do Senhor. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para si. Portanto, vigiem lembrando que durante 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Eu queria que a gente lesse, todos juntos, nós lêssemos ali após a vírgula. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Que tem poder para... Isso é que Paulo está falando acerca da palavra de Deus. Por isso nós precisamos ter tanto amor pela palavra, tanto carinho, dedicação às Escrituras. Não há nada mais importante para a igreja de Jesus Cristo do que a fidelidade às Escrituras sagradas. Essa é a nossa base, é daí que a gente parte, é daí que a gente aprende a entender quem é Deus, o que nós precisamos ser e o que devemos fazer. Vamos então para essa segunda parte. Queria que você curvasse a sua cabeça para pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, ó Deus, agora que vamos preparar o nosso coração para receber a Tua palavra, por favor, Senhor, ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento. Nós queremos ser edificados pela Tua santa e bendita palavra. Amém e amém. Vou recapitular algumas coisas que nós falamos na semana passada aqui. Nós estamos chegando ao final da 3ª viagem missionária de Paulo. Paulo agora vai iniciar a sua grande e última jornada da sua vida. E 2 coisas ficaram muito claras para nós. A primeira é que Deus escolheu a humanidade para ser porta-voz da sua maravilhosa mensagem. E a segunda coisa, a despeito de tudo aquilo que a igreja passou, nós percebemos que a igreja continuou de pé. O Senhor continuou sustentando. Pelo contrário, a igreja, quanto mais era perseguida, mais se espalhava, o evangelho chegava a outros lugares. Portanto, não há nada capaz de parar a igreja de Deus, a igreja de Cristo, além do próprio Deus. E nós aprendemos também à luz de Atos dos Apóstolos que Deus continuou mostrando que Ele é o Senhor da história. Porque Jesus falou ao grande comissionamento da igreja: vão e façam discípulos por todas as nações. Em seguida ele falou lá em Atos, no início, e fala assim: comecem na Judeia, Samaria, até chegar aos confins da terra.
E nós vimos isso porque o livro de Atos nos mostra claramente o avanço da grande comissão na forma que Jesus determinou. Atos 1:8, nós vemos o evangelho sendo pregado em Jerusalém. Atos 8-12, nós vemos sendo pregado em toda a Judeia e Samaria. E Atos do 13-28, nós vemos então chegando até os confins da terra, do mundo conhecido dentro daquele império romano daquela época. E nós percebemos que o avanço do evangelho revolucionou a história, demonstrando de maneira prática quais são as marcas de um verdadeiro cristão como discípulo e testemunha de Jesus Cristo. E nós somos lembrados aqui que evangelho não é para ser vivido na teoria. Evangelho é para ser vivido na prática. As pessoas precisam olhar para o teu ordinário e contemplar Cristo ali. E contemplar o discípulo de Cristo ali, nas atitudes e não meramente nas palavras. No agir, no fazer, no se omitir também revela as nossas convicções. E aí nós queremos trabalhar 3 pontos com vocês. O primeiro ponto nós trabalhamos na semana passada, que uma das marcas desse discípulo de Jesus é que um cristão cuida de si e também dos outros. E nós somos lembrados aqui na semana passada que apesar da boa notícia do evangelho nos levar a uma salvação que opera na nossa individualidade, a salvação não se limita à nossa individualidade, pois Deus nos chamou para uma ação comunitária. A vida cristã não é um projeto solitário, mas de comunidade. Não dá para dizer assim, eu sou crente, é só minha vida, eu e Deus, e eu não devo satisfação a ninguém, eu não preciso fazer parte de uma igreja, eu não preciso discipular ninguém, eu estou muito bem, eu e Deus. Você está se enganando, e você está indo contra aquilo que a própria Escritura deixa muito claro. E nós falamos aqui que a igreja de Cristo não deve ser explorada, mas servida. E falamos também que a vida cristã deve ser pautada naquilo que é mais precioso, que é a fidelidade à palavra de Deus. Eu estou passando rápido porque isso já foi na semana passada. Os versículos que embasaram essas respostas aqui, todos foram mostrados na semana passada. E nós fomos lembrados, eu até lembrei da história da Nicole, e fomos lembrados da teologia do comissário de bordo. O cuidado começa em nós, para chegar nos outros. E aqui foi interessante porque, infelizmente, no domingo que nós falávamos isso aqui, mais um pastor tirou a sua vida e deixou uma igreja e uma família desolados. E nós somos lembrados que cada um de nós precisa cuidar de si, da sua saúde mental, da sua saúde física, e principalmente da sua saúde espiritual. Queridos, nós temos que entender que a vida comunitária também passa por nós entendermos que precisamos, em muitas vezes, demonstrar a nossa fragilidade para outras pessoas. Você não será diminuído por se mostrar frágil em determinados momentos. Você não será diminuído por reconhecer que precisa de ajuda. E muitas vezes nós não entendemos o que é igreja. Porque a igreja entrasse na vida uns dos outros. Essa semana eu conversava isso com a minha esposa. As pessoas não entendem o que é igreja. Não é possível. Que não há como dizer assim, eu faço parte de igreja de Cristo e ninguém pode entrar na minha vida, na minha individualidade, nas minhas questões. Ei, isso não é ser igreja. Porque a igreja é um realmente se preocupando com o outro. Então sim, vão entrar na tua individualidade. Vão fazer perguntas que vão te incomodar, sabe? E isso é ser cristão, porque nós estamos nos preocupando uns para com os outros. E se for um irmão da igreja que te ama, que está fazendo uma pergunta para você, sobre a sua vida, sobre talvez um momento difícil pelo qual você esteja passando, não se ofende. Não levanta a tua defesa. Essa semana também falava com outra pessoa preciosa, eu falei, ei, baixa a guarda para mim. Esqueceu quem é o teu pastor? Não precisa nós estarmos o tempo todo armados. Ei, mostre fragilidade para e dentro e com a igreja de Cristo. Nós todos precisamos de ajuda. Nós todos precisamos de oração.
Nós todos precisamos de aconselhamento. Nós todos precisamos, muitas vezes, de alguém que estenda a mão para nós. E eu estou aqui, conte comigo. Quarta-feira mesmo, eu orava com o Maurício, eu abracei ele e disse muito obrigado por tudo que você representa na minha vida, porque um homem de Deus tem sido um parceiro ministerial comigo e tem sido muitas vezes aquele que estende a mão e me abraça quando tudo está ruim. Homens que eu preciso como ele, como outros que têm se levantado na minha vida. Isso é igreja. Não se isole, não fique enclausurado. Não, abra as portas da tua vida para uma vida de dependência de Deus e de comunidade. Isso é igreja. E nós precisamos cuidar dos outros. Fizemos a diferenciação entre cruz e carga. Quem lembra isso? Cruz. Jesus mandou cada um carregue a sua. E cruz tem a ver com negar a si mesmo. Na nossa natureza pecaminosa todos os dias. E aí, eu não tenho o que fazer por você. Aí é só você. Aí são atitudes diárias, é o Espírito Santo trabalhando no teu coração, a santificação, que vai te fazer, não, eu não preciso, ou melhor, eu não posso mais falar isso. Eu não posso mais agir assim, eu não posso mais ter essa atitude. É o Espírito Santo te convencendo a ser uma pessoa diferente. Você negando a si mesmo, carregando a sua cruz. Mas quando a Bíblia nos fala sobre carga, temos uma recomendação muito clara à luz das Escrituras. Nós precisamos carregar as cargas uns dos outros. E o que são essas cargas? São as consequências de vivermos em um mundo pecaminoso, de vivermos um mundo marcado pelo pecado. Esses dias essa semana o mundo foi chacoalhado literalmente por mais um grande terremoto que atingiu a Ásia. Tailândia? Foi Tailândia? Onde é que foi? Tailândia mesmo, né? Miramar, né? Então nós percebemos ali o quanto essas catástrofes naturais mostram que nós vivemos em um mundo corrompido. E é por isso que nós lembramos o texto que nós trouxemos, inclusive na semana passada. A natureza geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Porque o pecado do homem trouxe consequências à natureza. E se nós temos catástrofes naturais hoje, é porque este mundo foi marcado pelo pecado. Meus irmãos, mas tem uma coisa que alegra o nosso coração. E eu e Fred conversávamos sobre isso hoje. Um dia, Deus restaurará a sua criação. E nós viveremos a partir do plano de resgatar a humanidade, o plano eterno, uma criação perfeita, uma criação que vai ser vivida por toda a eternidade ao lado do Senhor. Mas, sob a sabedoria de Deus, Ele entendeu que era necessário a humanidade passar por esse processo. Mas uma coisa Ele garantiu: eu estou convosco até o último dia, até o último momento eu estou com você. Os discípulos de Cristo, portanto, devem perseverar na sã doutrina, no amor a Deus e no cuidado de si mesmos e do próximos. E nós somos chamados à inquietação, nós somos chamados ao chacoalhar de vida, dizer: assuma a sua responsabilidade. Olha para essa pessoa e diz: irmão, assuma a sua responsabilidade, por favor. Assuma a sua responsabilidade. Aproveita a pergunta: está cuidando de você mesmo? Pergunta aí: está cuidando de você? Como está essa vida espiritual? Como está essa cabeça? Como está esse corpinho aí que Jesus te deu? Está cuidando? Cuida de você mesmo. Vai morrer agora não, Maurício, eu preciso de você ainda, viu? Cuide de você, cuide de você, cuide de você. Nós precisamos uns dos outros. E agora nós partimos para a parte inédita da nossa mensagem. Primeiro, nós somos chamados, a primeira característica de um verdadeiro discípulo de Jesus, que é um cristão cuida de si e dos outros. A segunda, um cristão precisa ter coragem. Oh, meus irmãos, como é difícil viver uma vida de fé. Eu tenho aprendido muito nos últimos anos, porque eu tive a oportunidade, o convite de participar da Associação Evangélica de Fé como membro. E agora numa área, nos últimos 2 anos, uma área muito delicada, na tesouraria. De
de um lugar que vive absolutamente da dependência de Deus, de um lugar que vive absolutamente dentro de um estatuto que o rege, dizendo que nós não declararemos as nossas necessidades a homem algum, somente Deus conhecerá as nossas necessidades. Um lugar que começa o mês devendo 80 mil reais e com caixa sempre zerado. Eu comecei a viver aquilo e na minha mente de auditor, administrador, na minha mente humana e racional, de cara, isso vai dar ruim. Mas como eu tenho aprendido, que Deus cuida de cada detalhe. Nesses dias nós estamos resolvendo duas grandes pendências da Associação Evangélica de Fé. O primeiro tem relação ao IPTU dos imóveis da associação. Como uma associação sem fins lucrativos, ela tem direito à imunidade constitucional sobre os seus imóveis. Mas o que acontece? Há um tempo atrás, a legislação não previa essa inclusão quando fosse uma associação evangélica. Então, como nós sempre fomos uma associação evangélica, os nossos pedidos foram indeferidos. E aí nós temos imóvel onde funciona o lar de idosos, o imóvel onde funciona o de recuperação de drogadícios, o lugar onde funciona o Seminário Betel e o lugar onde funciona o apoio a missionários. Chegando o IPTU e chegando uma taxa de coleta de lixo. Entramos em um processo judicial que se arrastou por décadas, literalmente. E a dívida aumentando. E a dívida aumentando. E a gente orando, Senhor, está na tua mão. Nesse último mês, saiu a decisão final, dando direito para a associação. E descontando todo o acréscimo de mora e multa da taxa de lixo que é devida. E uma dívida que seria de 90 mil reais, nós a quitamos nessa semana para a honra e glória do Senhor por 5 mil reais. E estamos em dia com o nosso IPTU. A segunda prova de fé foi com relação à água, fornecimento de água. Porque como associação de beneficência, nós devíamos ser enquadrados como utilidade pública e pagar uma taxa menor. Porque você sabe na sua casa, você deve ter passado por isso agora nesses meses de verão. Se você consumir até determinada quantia de fornecimento, você paga uma taxa. O valor por metro cúbico ou por quilowatts no caso da energia elétrica. Mas se você começar a ultrapassar aquele faturamento em medida, você pagar, por exemplo, 10 reais no metro cúbico, você vai pagar agora 20, 30. Eu imagino uma casa que cuida de idosas. Uma casa que tem que lavar lençol, roupa, que idosas fazem necessidade. Imagina o quanto que a gente gasta de água. Quando mudou de Águas do Rio, antes era SEDAI para Águas do Rio, nós perdemos o enquadramento de utilidade pública. Uma conta que nós pagávamos de R$ 1.500 começou a chegar a R$ 10 mil mensal. Obviamente, nós pleiteamos isso. Pleiteamos e a coisa se arrastou por um tempo e ainda está se arrastando. O fato é que nós precisávamos de uma quantia próxima a R$ 100 mil para saldar essa dívida. A princípio, uma instituição parceira ia comprar um dos imóveis da associação. Só que essa associação, ela puxou para trás. Entendeu que não deveria mais comprar o imóvel. No mesmo mês, Deus levantou uma pessoa improvável. Sabe aquele que você não espera? E ofertou mais de 100 mil reais para a associação. E a gente pôde entrar então com a quitação daquela dívida. De onde veio esse dinheiro? Não sei, meu irmão. Só Deus para fazer. Viver por fé precisa de muita coragem. Viver por fé precisa de muita coragem. Atos 21. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontramos um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem.
Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Aqui chama a tua atenção. Paulo está viajando em um navio. Só que nós já entendemos aqui que não é um cruzeiro, 5 estrelas. Ele estava indo num navio de quê? De carga. Vai guardando tudo isso. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, movidos pelo Espírito Santo. Eles recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e com os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ajoelhamos na praia e oramos. Despedindo-nos um dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa, ou melhor, demorando-se ali alguns dias, versículo 10, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, versículo 11, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Eu gosto muito aqui que, quem escreveu Atos dos Apóstolos? E ele usa aqui a inclusão da primeira pessoa do plural, dizendo nós, ele está dizendo eu também. Eu também ouvi aquilo, e eu também pedi para Paulo não ir. Eu também disse, Paulo, não vá a Jerusalém. Aí talvez você pare e fale assim, até tu, Lucas. Versículo 13, deixa eu voltar. Mas ele respondeu, o que estão fazendo? Ao chorar assim partiu meu coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Oh, meu irmão, como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Como isso fala ao nosso coração, e nós precisamos entender de progressão da revelação divina. O que era ser um homem abençoado por Deus no Antigo Testamento? O homem abençoado por Deus no Antigo Testamento era ter uma família numerosa, era ter animais numerosos, era ser alguém de posses. Isso demonstrava a bênção de Deus no Antigo Testamento. Só que isso não vale em absoluto para o Novo Testamento. Não quer dizer você ter Deus na sua vida que as tuas finanças irão bem. Não, esqueça isso, não tem a ver com isso, não tem a ver com isso. Deus não te salvou para salvar as tuas finanças, Deus te salvou para salvar a tua alma por toda a eternidade. Se fosse por isso, Paulo era um fracassado. Pega os discípulos de Jesus, pega os apóstolos, eles seriam todos fracassados. Então não vincule isso. Atos 21. Nos apresenta o início da última jornada de Paulo registrada no Novo Testamento. Este homem de Deus que revolucionou a história das missões, esse homem de Deus que ouviu a Deus, teve um encontro com Ele e não parou até cumprir a sua missão, agora inicia sua última grande jornada. Só que essa última grande jornada não o levaria para um país que ainda não havia conhecido Jesus, não o levaria para ver sinais e maravilhas. Essa última jornada de Paulo o levaria para a prisão. E por isso ele precisava de muita coragem para completar a sua missão. E aí, querido, eu não sei por que Deus te chamou. Eu não sei pela situação,
pela qual você esteja passando nesse momento, o que eu quero dizer, há um Deus que pode te dar coragem para você continuar a tua missão. Há um Deus que pode trabalhar em você dizendo: não desista, meu filho, não desista, minha filha, eu sou contigo, apesar dessa situação. Paulo está mais ou menos com 55 anos e ele é preso em Jerusalém. Ele viaja para Roma, só a sua viagem demorou 3 anos. Desconfortável, sendo maltratado, sendo vilipendiado ali, porque ele apelou a César, e ele então viaja para Roma. Lá em Roma ele tem uma prisão que durou 2 anos. Ele é solto com cerca de 60 anos. E para a época ele já estava de fato no fim da sua vida. E é durante essa soltura que provavelmente ele escreve as suas 2 cartas pastorais. Ele escreve para o seu filho na fé Timóteo e escreve para o seu filho da fé Tito. Sabe o que isso está nos ensinando? Que Paulo poderia dizer assim: eu estou me aposentando. Eu estou completando a minha carreira, eu fiz a minha parte e eu não tenho mais nada a ver com isso. Mas não, ele disse: eu passo, mas o trabalho continua. Eu passo, mas eu tenho que ter a certeza de que alguém vai continuar a missão de Jesus Cristo. E por isso chama Timóteo: seja um bispo exemplar, apesar de ser jovem. Ele chama Tito e diz: continua o bom trabalho, porque é uma graça que se manifestou, trazendo salvação a toda a humanidade. E não pode parar esse trabalho. E esse Paulo é preso mais uma vez em Roma, aí já por volta dos seus 65 anos. A sua segunda prisão já não é mais retratada nos evangelhos, mas pela história. E segundo essa mesma história e tradição, ele é morto aos 66 anos, agora decapitado por um soldado romano. Oh, meu irmão, é a última jornada de um dos maiores homens de Deus que passaram por essa terra. E é por isso que nós precisamos ser lembrados do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, nós não só viveremos, como também faremos ou isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Portanto, 2 ensinamentos preciosos nós temos aqui. O primeiro é que é pecado viver como quem pensa ter controle do amanhã. Isso é presunção, isso é orgulho. Você não sabe o que será o dia de amanhã. E por isso Deus precisa ser a prioridade hoje. Ei, talvez hoje você estou ocupado demais, mas Deus está falando: não, a prioridade deve ser o meu louvor e a minha glória na tua vida. Nós estamos vivendo muito apaixonados por essa terra e pelas conquistas daqui, mas eu quero te lembrar: você é peregrino, você é forasteiro nessa terra. A nossa pátria está nos céus. Agora também é pecado viver sem fazer aquilo que se deve fazer. Isso é omissão e também é pecado. Eu não posso ter a pretensão de entender que tem um controle sobre a minha vida, mas eu também não posso ter a omissão na minha vida de saber que preciso fazer e me omitir em fazê-lo. Portanto, para o cristão, para ficar ainda mais claro para mim e para você, o que é pecado, pastor? É pecado não praticar o amor cristão. É pecado não confessar a Cristo sem participar das obras. O teu evangelho não pode ficar apenas na teoria. E principalmente, é pecado se omitir de compartilhar o evangelho e de fazer discípulos de Cristo. Oh, meu irmão, nesse ano nós estamos sendo confrontados com o nosso dever de discipular, com o nosso dever de cuidar um dos outros, com o nosso dever de entender que nós precisamos estar vivendo vida uns dos outros, com o objetivo, com a intenção de fazer Cristo conhecido por meio de cada um de nós.
O tema deste ano é o conhecimento de Deus. E o tema do nosso aniversário desse ano é conhecendo a Deus e fazendo-o conhecido. Porque nós estamos sendo desafiados a isso. Agora, quando nós falamos da vida de Paulo e do entendimento que nós temos aqui, nós percebemos o quanto ele precisou de coragem para fazer o que precisa ser feito. E você também precisará para fazer o que precisa ser feito. Veja só, em Mileto, lá atrás, quando Paulo ainda estava com os presbíteros de Éfeso, ele já sabia o que lhe haveria de acontecer. Ele falou, Atos 20 e 23, dizendo assim, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, me dá a certeza de que o quê? Prisões e sofrimentos estão à minha espera. Então o Espírito já falou para ele, Paulo, você vai, mas você vai ser preso e você vai sofrer. Mas não para isso, em Tiro, os discípulos recomendaram que Paulo não fosse para Jerusalém. Perceba, quando fala discípulos, está falando da igreja cristã gentílica, daqueles irmãos que estavam andando com ele, daqueles que estavam recebendo o evangelho. Não era o grupo opositor, não era aqueles rebeldes de Jerusalém que não aceitavam o apostolado de Paulo, que não acreditavam no cristianismo fora do judaísmo. Não. Esses, pelo contrário, estavam esperando que Paulo chegasse, para que praticassem a sua justiça sobre ele. Além disso, nós vemos aqui, encontrando os discípulos. Permanecemos lá durante 7 dias, movidos pelo Espírito. Eles recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. E talvez aqui você pare e reflita, como assim? Pelo Espírito, eles recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Perceba, movidos pelo Espírito, eles tiveram conhecimento do sofrimento de Paulo, mas não tiveram discernimento para entender aquilo que o Espírito estava revelando para eles. Terceira coisa, em Cesareia apareceu um profeta, e a Bíblia não fala que ele era um falso profeta, até porque o que Ágabo profetizou aconteceu. Em Cesareia vem um profeta e profetiza a prisão de Paulo. Atos 21, 10 e 11, demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou um cinto de Paulo, e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Eu não sei você, mas o Espírito vem e fala para você, você vai ser preso, você vai para a prisão. Chega em outro lugar, os discípulos falam, não vai, você vai se dar mal. Chega um profeta, vem na tua frente e diz, olha, é isso que vai acontecer contigo. Olhar para o céu, Senhor, já está difícil, o Senhor também não está cooperando não com esse coração humano e pecaminoso aqui. Talvez eu desistiria, talvez eu voltasse atrás. Mas graças a Deus, Paulo não era Ednei, Paulo era Paulo. E ele sabia naquilo que ele acreditava e na convicção que ele tinha em seu coração. Meu irmão, e aí chegou na quarta parte, e talvez a mais complicada para ele. Primeiro, o Espírito falou para ele. Depois, quando chegou numa cidade, os discípulos daquela cidade falaram para ele. Depois veio um profeta e falou para ele. Mas agora os companheiros de viagem falam para Paulo e pedem para ele não ir para Jerusalém. Aqueles que já conviviam com ele, já sabiam da sua convicção, já sabiam por tudo aquilo que Paulo havia passado e as suas palavras. Mas em Atos 21, 12, Lucas fala, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. O excesso de cuidado muitas vezes nos leva à falta de coragem. Deus nos chamou para sermos cuidadosos, sermos vigilantes, mas ao mesmo tempo nos chamou para o espírito de coragem e ousadia para cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós. 2 Timóteo 1,7, o próprio apóstolo fala ao seu discípulo na fé, Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de quê? Covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
coragem, crente, Deus é contigo, coragem, você vai fazer aquilo que precisa ser feito em Deus, por Deus e por meio da atuação do Espírito Santo na tua vida. Importante que você reconheça que não é apenas por querer, ou pelas circunstâncias favoráveis. Não, nós não somos movidos por isso. Não é aquilo que brada o nosso coração. Não é aquilo que os nossos olhos enxergam. Muitas vezes faremos algo simplesmente pela consciência de que é o que precisa ser feito. Então esqueça, meu irmão. Eu vou repetir, esqueça, meu irmão. Eu tenho que ter vontade de vir à igreja. Eu tenho que ter vontade de ler a Bíblia. Eu tenho que ter vontade de discipular alguém. Ei, você não está atrelado ao teu coração. Você está atrelado àquilo que Deus quer que você faça. E você entenda que é necessário ser feito. Muitas vezes nós entendemos a igreja de hoje superficial. Porque hoje as pessoas acham que a vida de igreja se resume a um domingo pela manhã. Ei, olha para o texto que nós estamos estudando. Eu não sei você, mas eu me sinto envergonhado quando a gente reclama que a nossa igreja tem culto domingo e ainda programação no sábado, e culto de oração no meio da semana. Aqueles homens viviam diariamente a vida com Deus, só que nós estamos ocupados demais, nós estamos sobrecarregados demais. Mas nós precisamos entender que Deus não chamou para agradar o nosso coração, mas nos chamou para ter um coração que agrada a Ele. Deus nos chamou para ter um coração voltado para o seu reino, para a sua glória. E que Deus nos dê coragem para fazer o que precisa ser feito. Esses dias, com uma sinceridade muito no seu coração, quarta-feira eu conversava com o Luiz, me permita ter essa declaração. E eu falei: eu posso fazer algo por ti, Luiz? Ele fala: não, pastor, o que eu preciso mesmo é criar vergonha na minha cara. Eu achei tão sincero da parte dele aquilo. E que muitas vezes é o que a gente precisa. Há coisas que ninguém pode fazer, você tem que tomar uma decisão. A tua vida com Deus não está limitada em Deus e nem na igreja. A tua vida em Deus está limitada nas tuas atitudes, nas tuas escolhas. Se você não escolher ter uma vida devocional com Deus diariamente, essa vida não virá. Não espere um anjo chegar na tua frente e dizer: leia a Bíblia, meu filho, porque a palavra de Deus fala que aqui é toda a fonte de vida e você precisa dela. Você não precisa aparecer um anjo e dizer: você precisa congregar além do domingo, meu filho. Porque a palavra de Deus dizendo assim: não deixem de congregar, não deixem de ter vida com Deus, não deixem de viver a vida uns dos outros, vida de igreja. E a vida de igreja não se resume aos domingos pela manhã, pelo amor de Deus. O problema é que nós gostamos dos extremos. Nós temos pessoas que chegaram aqui, porque eu faço gabinete com todo mundo que chega aqui, chegaram aqui machucadas e magoadas, porque há igrejas que vivem uma verdadeira panela de pressão. É programação todo dia, é uma pressão para você participar em tudo, é uma pressão para você mostrar resultados como se fosse um negócio. Aí as pessoas criam aquela resistência de achar que não, agora eu vou cuidar dos meus interesses, cuidar da minha vida, porque isso também é louvar a Deus. Verdade, mas em parte, e não é todo o Evangelho, porque o Evangelho também passa pela minha noção de comunidade e vida com Deus. Então eu preciso entender que não é o extremo de estar todo dia e abandonando a minha família, e nem o outro extremo de achar que só vir aos domingos está tudo bem, porque não está tudo bem. É o equilíbrio, é saber o quanto da minha vida eu estou ofertando a Deus, é saber o quanto da minha vida eu tenho entendido a compreensão do comprometimento que eu preciso ter com a igreja e com o corpo de Cristo. Coragem para fazer o que você deve fazer. Coragem para abandonar esse vício. Coragem para mudar hábitos. Coragem para abrir o seu coração. Coragem para mudar a tua agenda. Coragem para mudar a tua prioridade. Coragem para dizer ao Senhor: o Senhor é o centro da minha vida e da minha história. Coragem
coragem para dizer assim: eu quero que a minha casa seja um luzeiro na minha rua. Coragem para dizer: o meu apartamento vai ser um luzeiro nesse prédio. Coragem para dizer: a minha vida vai ser um luzeiro naquele trabalho. Coragem para dizer: a minha voz será algo de Deus naquela universidade. Coragem para dizer: a minha igreja será resistência em um mundo em trevas. Coragem para cada um de nós é o que nós precisamos. Que Deus nos dê coragem. Agora, o que nós precisamos entender? Primeiro, cristãos cuidam de si mesmos e cuidam uns dos outros. Segundo, cristão, para cumprir o seu propósito, precisa de quê? Coragem. Fala então para o seu irmão aí: coragem, meu irmão. Coragem, coragem para fazer o que deve ser feito. Coragem, homem. Coragem, mulher. Eu lembro quando eu era líder de homens na minha antiga igreja, uma vez eu falei para o irmão lá: meu irmão, ser um homem é um saco de batata. E pastor, eu sou um saco de batata. Pelo menos ele foi honesto. Você lembra dessa? Mas nós precisamos entender também que a coragem não vem à toa. Você não vai fazer o que deve ser feito apenas por falar para você mesmo. Isso aqui não é coach não, meu irmão. Você não vai olhar para o espelho e dizer: não, eu vou fazer e agora, não é? Não é assim. Antes da coragem, haverá convicção. Um cristão sabe que a convicção precede a coragem. A convicção virá primeiro. A coragem virá depois. Então a primeira coisa que nós precisamos refletir é: se nós não estamos tendo coragem, talvez o que tem nos faltado não seja a própria coragem, mas a convicção daquilo que realmente cremos e no entendimento do que Deus nos comissionou para fazer. Atos 21, 13 e 14. Mas ele respondeu: Paulo, o que estão fazendo ao chorar assim partiu meu coração. Eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, ou seja, Lucas não disse que concordou com Paulo. Lucas não disse que apoiou. Ele dizia: tá bom, meu irmão, você quer ir? Vai, seja feita a vontade do Senhor. Uma coisa nós precisamos lembrar, e aqui é contexto histórico. Nós estamos vivendo essa época cerca de 50, 55 depois de Cristo. Jerusalém estava fervendo. Jerusalém estava fervilhando. Havia dois grandes problemas na igreja. Eu não estou falando os problemas externos que já havia ali, a turbulência entre Império Romano e judeus. Mas dentro da igreja havia dois grandes problemas. O primeiro, havia uma grande fome ali. Tanto é que Paulo estava recolhendo uma oferta. Na sua viagem missionária, a terceira viagem missionária tinha dois propósitos. A primeira, de pregar o evangelho. A segunda, de recolher a oferta na direção dos pobres de Jerusalém. E o segundo grande problema é que havia um racha entre cristãos gentios e cristãos judeus. Os cristãos judeus não aceitavam os cristãos gentios, achavam que eles tinham que viver a lei dos judeus. Tudo que era judaizante, a começar pela circuncisão, que já havia sido tema de Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém. E o que é que Paulo colocou no seu coração? O apóstolo Paulo possuía plena convicção da sua fé e do que precisava ser feito. Olha o que é interessante nesse texto. Paulo tinha convicção da sua fé. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio no evangelho que me liberta do judaísmo. Eu creio nesse Messias. E eu creio que agora é graça e fé e que nós não temos outro argumento além de Cristo sobre as nossas vidas. No entanto, não bastava ter a convicção da sua fé, mas a convicção daquilo o que ele devia fazer. E Paulo entendeu: eu preciso duas coisas. Antes de eu morrer, antes de eu ser preso, antes de acabar o meu ministério, eu vou colaborar de duas formas com a igreja. Primeira forma, recolhendo ofertas para ajudar financeiramente aqueles irmãos que necessitam.
Primeira convicção de Paulo, a necessidade de ser generoso e fazer a diferença na vida dos seus irmãos. E a segunda convicção é de entender que ele precisava fazer algo sobre a questão do racha entre cristãos judeus e cristãos gentios. E ele poderia ser a pessoa usada por Deus para ajudar a amenizar aquele problema. E é por isso que nós vemos ele escrevendo aos romanos, e por isso ele escreve aos irmãos de Filipos, por isso ele escreve mais uma vez dizendo: não há distinção entre judeu e gentil. Não, porque aqueles que são agora incluídos na família de Deus, conforme Gálatas, são feitos por causa da fé. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. No entanto, o ministério de Paulo em Jerusalém traria a edificação para a igreja, sim. A igreja receberia oferta, sim. A igreja receberia uma palavra de comunhão, sim. Mas significaria a prisão e a morte do apóstolo. A pergunta para cada um de nós é: nós teríamos essa coragem? Agora, Paulo só teve essa coragem porque ele tinha plena convicção de que agora não é mais ele que vivia, mas era Cristo que vivia por meio dele. Ele tinha plena convicção de que tudo aquilo que é feito na terra não é para a glória aqui na terra, mas para a glória de Deus na eternidade. Ele sabia que aqui não era o fim, porque ele falou para cada um dos seus irmãos lá de Tessalônica: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então Paulo olhou na cara da morte e disse: o que é a morte diante da eternidade? Eu vou cumprir a minha missão. Isso é convicção. E a convicção nos leva à coragem. E é por isso que ele falou: eu estou pronto. Você está pronto para fazer aquilo que precisa ser feito na tua vida? Você está pronto para fazer aquilo que se deve fazer, até mesmo custando a tua vida, o teu conforto, a tua família, aquilo que você preza como um alto valor na tua vida? Mas algo que nós precisamos ser lembrados é que pior do que perder a vida neste mundo e morrer é ganhá-la aqui e perder a vida na eternidade. Eu vou repetir: pior do que perder a vida neste mundo e morrer é ganhá-la aqui e perder a vida eterna. Nós precisamos voltar a conversar sobre a eternidade. Oh, meu irmão, a igreja está muito superficial, querendo coisas aqui. E não há nada que se compare ao que nós alcançaremos na pátria celestial. Você que dá muito valor ao dinheiro, não esqueça que lá na pátria celestial, o que nós damos tanto valor, que é o dinheiro, lá vai servir para a gente pisar, que é o ouro. As ruas serão de ouro, ou seja, o ouro não vale nada diante da riqueza que nós viveremos ao lado do Senhor. Você que se preocupa tanto com a estética aqui nessa terra, lá será corpo glorificado e perfeito diante do Senhor por toda a eternidade. Você que tem talvez questionado a tua fé por conta de uma enfermidade ou porque um luto bateu a tua porta, lembre-se que lá não haverá doença, lá não haverá dor, e a morte já foi vencida, porque ela lá não terá mais vez, e nós viveremos para sempre ao lado do Senhor. Ei, meu irmão, isso precisa borbulhar no nosso coração. Esse clamor pela eternidade, dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É lembrar todo dia ao acordar: Jesus está voltando, hoje é menos um dia, Ele vai voltar, Ele vai voltar, e Ele vai voltar. E aquilo que nós queremos ouvir é: servo bom e fiel, aleluia. Servo bom e fiel. Mas precisamos ter a convicção na nossa fé. E algo que precisamos ser lembrados é que sem convicção não teremos objetivos, portanto não seremos corajosos. Sem entender aquilo que Deus quer que você seja e consequentemente aquilo que Deus quer que você faça, você não vai ter o teu propósito e consequentemente não terá coragem para fazer aquilo que deve ser feito. Segunda coisa, emitir opiniões
sem vislumbrar a glória de Deus, demonstra imaturidade espiritual. Nós vimos isso à luz desse texto. Os irmãos souberam pelo Espírito que Paulo ia sofrer e foram lá tentar convencer Paulo de que ele não deveria fazer. Eles estavam visando o bem de Paulo, sim. Estavam amando Paulo, sim. Mas não estavam vislumbrando a glória de Deus e a edificação que traria à igreja aquela ida de Paulo a Jerusalém. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que ouvir conselhos é sinal de humildade. Ei, ouça conselhos. Ei, a Bíblia fala que a sabedoria está na multidão de conselhos. Ouça, pergunte uma pessoa, pergunte alguém mais velho, pergunte alguém mais experiente, pergunte alguém mais contemporâneo, peça opinião. Você não é obrigado a saber sobre tudo e muito menos dar opinião sobre tudo. Peça conselhos, mas pese-os à luz das Escrituras. Ei, pega todos essa multidão de conselhos e passa no propósito eterno da palavra de Deus. Isso mostra sabedoria. E a semana eu conversava com o Renan, uma literatura que nós estamos trabalhando juntos. E Tiago vai nos dar uma lição preciosa. Quer saber a verdadeira marca de sabedoria em uma vida? Olhe para a mansidão. Mansidão no agir, mansidão no decidir, mansidão no recalcitrar, mansidão na ideia de você refletir sobre tudo. Crente não pode ser um desesperado. Não tome decisões de maneira afoita, movido pelo seu coração. Romanos, capítulo número 1, mostra claramente que o pior lugar para nós estarmos é na vontade do nosso coração. Porque Paulo fala que aqueles irmãos lá de Roma, olhando a criação, não adoraram a criação, ou melhor, não adoraram o Criador, e fizeram para si imagem da criação, e portanto Deus os entregou às suas paixões. Deus os entregou ao seu próprio coração, e o nosso próprio coração é o pior lugar para nós estarmos. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Portanto, enquanto não tivermos uma verdadeira convicção do que acreditamos, nosso cristianismo não passará de teoria e a nossa vida não terá como objetivo a glória de Deus. Porque eu aguento mais um dia, porque eu entendo que haverá glória para Deus. Porque eu luto pelo meu casamento, porque eu entendo que a glória de Deus será vista. Porque eu luto a cada dia perseverando na minha igreja, porque Deus será glorificado por isso. Porque eu não desisto dessa missão, porque Deus será glorificado. E isso nos move todos os dias. Portanto, o mundo precisa enxergar as marcas dos verdadeiros cristãos. Fica de pé, louvor. O mundo precisa da igreja. Pastor, mas o mundo não precisa de Jesus, sim. Mas Deus escolheu a igreja para falar de si mesmo. Deus escolheu a igreja para propagar esse evangelho, essas boas novas. E esses cristãos verdadeiros, aí vamos recapitular os tópicos da nossa mensagem. Cristãos verdadeiros cuidam de si e dos... Vamos lá, cristãos verdadeiros o quê? Vamos lá, de novo. Cristãos verdadeiros. Segunda coisa, cristãos verdadeiros demonstram coragem para completar a... Vamos lá, todos nós. Cristãos verdadeiros demonstram... E a terceira, e que deverá ser a base para o qual as outras vão correr, é que um cristão verdadeiro, vamos lá, 1, 2, 3, todos juntos, possuem convicção daquilo que creem. E não há melhor lugar para você entender o que Deus quer para a tua vida do que aqui, nesse templo, na igreja local, porque aqui nós somos levados ao discipulado público, em que somos ensinados a seguir a Jesus. Essa semana um grande pastor foi afastado pela sua igreja, porque não estava apto ao ministério. Como achei aquilo de uma maneira maravilhosamente
abençoadora e educativa. Algo que eu sempre falo nesse altar: aqui deve ser pregada a palavra de Deus e vivida a palavra de Deus. No dia em que eu me afastar dessa escritura sagrada, por favor, me afastem desse púlpito. A Igreja Batista tem em sua assembleia poder para afastar os seus pastores. E se o pastor não estiver fiel às escrituras, não estiver com os requisitos alinhados à palavra de Deus, eles devem ser afastados, sim. Para que a fidelidade a Deus e às escrituras continue sendo retumbante nesse lugar. Porque não há melhor coisa para cristãos amadurecerem do que eles serem levados a ser confrontados pelas verdades das escrituras, pelo verdadeiro evangelho, não esse falso evangelho mercadológico, coaching, psicologizado que está sendo pregado por aí. Um evangelho que nos confronta a nossa realidade única, que nós somos pecadores miseráveis e que precisamos do Senhor Jesus. Somos abençoados pela sua graça e Ele escolheu a nós para pregar a sua palavra, e nós precisamos viver o evangelho verdadeiro em nossas atitudes, lá na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, onde quer que nós estejamos. E talvez o que nós precisamos ser lembrados é do nosso primeiro encontro com o Senhor. Voltarmos à primeira essência, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à paixão pelas escrituras. Ontem, para casais, nós falávamos sobre a necessidade da paixão em um casamento. Porque muitas vezes sobre a égide de dizer, não, amor e paixão é igual. Não, a paixão me leva a um patamar de, às vezes, irracionalidade. Porque muitas vezes a minha razão, eu não vou fazer o que deve ser feito. Veja, Paulo não era racional ele ir para Jerusalém entregar a sua vida. Não era racional ele ser avisado de que seria preso, açoitado. Não era racional ele tomar aquela decisão, mas porque ele amava a Deus e era apaixonado pela missão, ele abandonou a racionalidade e disse, não, isso pode ser irracional, pode soar irracional, mas eu cumpro o propósito para a glória do meu Deus. Talvez não seja racional você hoje tomar uma decisão que vai afetar as tuas finanças, você tomar uma decisão que muitas vezes vai afastar pessoas de você, mas que se é o que deve ser feito, e se essa convicção brota no teu coração, faça isso para a glória de Deus. Volte ao primeiro amor, volte ao momento do apaixonado homem de Deus, na apaixonada mulher de Deus, em que você não podia ver uma pessoa que queria bradar aos quatro cantos que Jesus mudou a tua vida e a tua história. Eu quero convidar o louvor a cantar juntamente conosco uma verdadeira oração. Eu quero voltar depois dessa canção e orar com você. Mas nesse momento, eu quero que você lembre dessa canção e que você cante com todo o coração esse clamor, essa oração ao nosso Rei Jesus. Louvor. Minhas raízes
falar ao teu coração aquilo que eu não pude falar. Eu vejo agora pessoas chorando, pessoas com os olhos arejados. Isso é bom, que Deus está tratando o seu povo, Deus está tratando a sua igreja. Não é vergonha para você admitir que você hoje precisa mudar. Não é vergonha para você admitir que você precisa de ajuda. Não é vergonha para você entender que há mais de Deus para a tua vida e para a tua história. Que Ele nos dê coragem para fazer o que precisa ser feito. Que a convicção da nossa fé e da nossa missão seja maior do que o medo de falhar, do que o cuidado com a nossa própria vida ou com o zelo pelas escolhas da terra. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, que essa palavra possa encontrar guarida, que essa palavra possa reverberar e frutificar no coração dos nossos irmãos. Que amanhã, na segunda-feira, onde retomamos a nossa vida, no nosso trabalho, no nosso estudo, nas nossas famílias, nós sejamos lembrados de que decisões precisam ser tomadas com coragem. Nos ajuda nessa missão. Nos ajuda a sermos bons discípulos do Senhor, verdadeiros cristãos, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Como eu